Fala galera, quem fala com vocês é Guilherme. A gente está aqui para mais uma videoaula. E para quem não me conhece, eu estou no mercado financeiro já há mais de 4 anos, 5 anos aí de mercado. Estou aqui para trazer para vocês uma videoaula referente ao nosso mercado financeiro. Serve para qualquer tipo de gráfico, qualquer tipo de mercado, entendeu? Não tem preferência aí. A gente trabalha gráfico, análise técnica, então não vai interferir de forma alguma a sua leitura. Primeiramente, o tema da nossa aula de hoje é referente ao tempo gráfico. Qual o melhor tempo gráfico? Qual que eu utilizo? O tempo gráfico ideal para minha operação. Para quem não sabe o que é o tempo gráfico, existe barras, né? Essas velas aqui. E cada vela ela tem um tempo estimado, ok? Então cada vela que tem um tempo gráfico aqui, que é chamado também de candle, ela tem um determinado tempo e a gente que controla esse tempo, ok? Então, aqui ao lado direito e aqui embaixo, ok? São duas escalas. Aqui é a escala de tempo e aqui é a escala do preço, entendeu? E esse tempo e esse preço, ele é formado por candles, tá bom? E assim vai iniciar com um valor e vai finalizar com outro valor. Então a gente começa com um determinado preço e finaliza o candle com um determinado preço, entendeu? Simplificando um pouco mais para a gente entender um pouco mais referente aos candles, né? Vamos imaginar aqui que a gente tem um candle vendedor, ok? Deixa eu até mudar a cor aqui para vocês entenderem. A gente tem um candle aqui vendedor, tá bom? Uma velinha aqui e uma vela aqui. Esse candle, ele teve a abertura dele nessa região, ele teve o fechamento dele nesta região, aqui ó, ok? Nessa região. A máxima desse candle foi aqui e a mínima desse candle foi aqui, entendeu? Então, esse candle aqui, o preenchimento dele é totalmente vermelho. Aqui no meu gráfico está preto, nos vendedores, e os brancos são os compradores, tá bom? Então, esse candle, a gente que vai alterar o tempo de fechamento de abertura dele, entendeu? O tempo que ele vai durar, nós que vamos alterar. Como que a gente pode alterar isso? Hoje eu estou na plataforma da Profit Trade. Essa plataforma, ela te dá a opção de vir aqui na setinha e poder alterar os tempos gráficos aqui, ó. A gente tem gráfico de 1 minuto, de 5 minutos, de 15, de 30, um dia, uma semana, um mês, até mesmo um ano. E tem as variações, né? Que é 3 minutos, que são 2 minutos, que são 8 minutos, entendeu? Mas a maioria dos traders, né, dos investidores, utilizam os tempográficos padrões, ok? 5, 10, 15, 30, 1 hora, 4 horas e também um dia, né? Esses tempos gráficos aí. Para o day trade é muito utilizado 2 minutos, 5 minutos e também os 10 minutos, tá bom? Esses três tempos gráficos são os mais utilizados dentro do day trade, que é aquela operação mais rápida, curta, que não exige ficar muito tempo à frente do computador, tá bom? Então, vamos lá. Iniciar aqui com as perguntas que a gente mais recebe, né? Nós que somos investidores mais recebemos. Qual é o melhor tempo gráfico? Para o day trade, galera, eu particularmente adoro muito o 2 minutos e também gosto muito dos 5 minutos. Mas depende muito do dia que a gente está operando, entendeu? Um investidor, um trader, ele tem que saber analisar a movimentação do mercado, ele tem que saber analisar o que o mercado está te dando hoje, entendeu? Ele não pode sair utilizando qualquer tempo gráfico e fazer qualquer tipo de entrada. Ele tem que saber analisar o movimento e o tipo de operação que ele está entrando, entendeu? Se é boa ou se é ruim. É óbvio que as operações dos 2 minutos elas vão dar um andamento muito mais rápido do que a dos 5 minutos, mas não necessariamente, né? A dos 2 minutos está correta e a dos 5 não, entendeu? Às vezes a gente tem operações que saem somente no gráfico de 5 minutos e às vezes a gente tem várias operações que saem nos 2 minutos, entendeu? E às vezes não tem operação que sai em lugar nenhum, entendeu? Tudo vai depender da sua análise, entendeu?
da sua visão ali do mercado, do que o mercado está fazendo. Entendeu? Como eu disse, particularmente eu adoro muito gráficos de 2 minutos, né? Que é o que que traz um conforto maior nas minhas operações, que traz uma assertividade. Mas quando eu posso ter uma sequência ruim, quando tenho uma sequência ruim de três operações negativas, eu gosto de sempre subir para o gráfico de 5 minutos, entendeu? Por quê? Porque o gráfico de 5 minutos ele demora um pouco mais para te dar a operação. Porém, quando ele te dá a operação, a sua assertividade é maior, entendeu? Já o gráfico de 2 minutos, ele te dá mais entradas, porém, a sua assertividade vai ser muito menor do que a dos 5 minutos, entendeu? Mas falando de day trade, é muito mais objetivo o gráfico de 2 minutos, galera. Sendo bem honesto com vocês. Então, no decorrer da semana, do mês, você vai ser muito mais beneficiado dentro dos 2 minutos, sabendo analisar da forma correta. Se você é um iniciante, aí a recomendação é 5 minutos. Não inventa querer operar nos dois, porque a leitura ela exige tempo e você precisa de experiência para ter uma ótima leitura dentro do mercado, tá bom? Então vamos lá. É, como que você vai utilizar o gráfico, o tempo gráfico da melhor forma possível, entendeu? Primeiro você tem que exigir, você tem que ter ali, né, um tempo gráfico fixo, entendeu? O meu tempo gráfico fixo é os 2 minutos, entendeu? Você que está iniciando, seu tempo gráfico é os 5 minutos, ok? Seu tempo gráfico vai ser o de 5 minutos. Ah, Guilherme, mas eu não gosto de 5 minutos, não importa. Você vai aprender a operar nos 5 minutos. Porque se a sua estratégia for boa, ela funciona no de 5, no de 10, no de 15, no de 20, no de 30, em qualquer tempo gráfico. Não tem importância, entendeu? Então, se você tem uma estratégia boa, então o mercado ele vai te beneficiar, porém vai demorar um pouco mais tempo para sair no gráfico de 5 minutos. Mas como eu disse, se a sua estratégia for boa, vai sair e vai ter a operação para você, tá bom? Então, dando sequência aqui, você vai ter que ter um tempo gráfico fixo ali para poder operar. A gente está no gráfico de 5 minutos, ok? E seguinte, a gente conseguiu ter uma entrada, ok? A gente teve uma entrada, por exemplo, a gente teve uma entrada aqui de venda, uma entrada de venda, e o meu objetivo inicial é vir até essa região aqui e sair do mercado. Eu tenho esse objetivo inicial. O meu stop ficou nessa região, ok? Stop curto. Praticamente deu 1 para 1 aqui a nossa operação. Beleza, agora o que eu posso fazer? Olha, ao ativar a minha entrada, eu posso simplesmente esperar os candles andarem. E ao andar, né, eu já posso fazer o seguinte, eu posso acompanhar essa operação pelo um gráfico menor, entendeu? Por quê? Se caso falhar essa operação, como falhou aqui, ó, nesse candle branco que é totalmente comprador, se caso falhar, no tempo gráfico de 2 minutos, eu consigo antecipar a minha saída, entendeu? Então, o gráfico de 2 minutos, ele vai servir para a gente poder antecipar a nossa saída. Então, por que a gente antecipa? Porque o nosso risco inicial é nessas regiões. Mas quando o mercado falha, a probabilidade de ele buscar essas regiões é muito grande, galera. Então não brigue com o que vocês estão vendo, entendeu? Não brigue com o que vocês estão vendo. Se o mercado falhou, a tendência é que ele vai buscar preços mais altos ou vai mudar o sentimento. Não brigue com a imagem, não brigue com a realidade, entendeu? Se estão mostrando que comprador apareceu e não está dando continuidade, não agarra no terço, trabalha com a lógica. A lógica está te mostrando que comprador apareceu, então saia o quanto antes, tá bom? E espere uma nova entrada, entendeu? O mercado vai te dar uma nova entrada, até porque quando ele testa essa região onde comprador apareceu, no candle que ele testou, ele já falhou, entendeu? Então isso mostra pra gente o que? Que esse comprador aqui que atrapalhou a nossa operação não é tão comprador assim, entendeu? Não é comprador assim. Então o que a gente vai esperar? Vendedor aparecer novamente, ok? Pra gente poder entrar e fazer uma bela de uma operação. E neste caso, olha que interessante.
eu teria vendido aqui. Nesse caso, eu vendi um pouco mais acima. Olha aqui que interessante, porque eu tive a oportunidade que o mercado deu. Então o mercado me deu uma nova oportunidade de entrada, o stop ficou aqui, entendeu? Ficou ainda menor e o meu alvo ficou maior. Então olha que interessante, o mercado ele te estopou, ele te deu uma estopada aqui, ok? Você perdeu pouco, você conseguiu economizar seu stop mais da metade, entendeu? Pegou isso aqui de stop, mas você conseguiu entrar um pouco mais acima e teve um belíssimo movimento sem falha. E é isso que é operar, galera. É isso que é operar. Você saber lidar, você saber antecipar as suas perdas, ok? Você saber economizar nas suas perdas e você saber lidar com o tempo gráfico correto. Beleza, fui estopado, eu vou continuar no 2 minutos? Não, vou voltar para os 5 minutos e esperar essa operação aparecer, porque o nosso tempo gráfico fixo, ele é os 5 minutos, entendeu? Agora, se os 5 minutos não tá te dando operação durante a semana, você pode descer para o 2, entendeu? Ah, minha estratégia não tá me dando operação nos 5 minutos, então você desce para o 2, entendeu? É assim que funciona, e você consegue acompanhar as suas operações pelo gráfico menor de 1 minuto, entendeu? Mas uma dica, galera, nunca opere no gráfico de 1 minuto. Primeiro, ele é um gráfico muito, ele oscila demais, ele tem muitas oscilações, ele tem muita entrada. E para você ser assertivo no gráfico de 1 minuto é muito difícil, entendeu? Ainda mais você que é iniciante. Então é 5 minutos, se não tiver dando operação, 2 minutos, tá bom? E se os 5 minutos tiver dando muita entrada, pula para o 10 minutos, entendeu? Porque cada vez que você aumenta o tempo gráfico, galera, sua assertividade vai aumentar ainda mais e suas operações vão diminuir. E isso é muito interessante, porque você não precisa de 10 operações no dia, você precisa apenas de uma para poder fazer o dia seu e fazer dinheiro. Entendeu? Então coloca isso na cabeça. Aqui no mercado financeiro, a quantidade não é nada. Você precisa de assertividade. A assertividade é apenas uma operação que vai te dar o lucro. Porque olha, a gente entrou aqui, saiu aqui, a gente entrou aqui e fez um belo movimento. Esse movimento aqui gerou muita grana, entendeu? Se você entrar 2 contratos, 3 contratos, 5 a 10, entendeu? Vai depender apenas do seu financeiro e da sua cabeça, entendeu? Do seu mindset. Você precisa de um financeiro bom e de uma cabeça boa. Mas para você construir primeiro, você precisa ter uma cabeça boa, galera, para poder entrar nessas operações com lote alto, tá bom? E quando você deve trocar de tempo gráfico? Somente nesses casos, galera. Quando você vê que a sua operação não está indo a seu favor, você vai procurar um tipo de saída, um tipo de proteção, você vai economizar, sempre pensar em reduzir as suas perdas. Sempre, galera, sempre você vai pensar nisso, tá bom? Sempre vai pensar nisso. E quando o mercado tiver, por exemplo, chegando no seu alvo com muita, mas muita força, igual neste caso, você desce para o tempo gráfico menor, porque ao ativar esse candle aqui, o que ele tem que fazer? Ele tem que continuar a cair, entendeu, galera? Então você desce para o tempo gráfico menor, porque você vai levando barra a barra, entendeu? Você vai colocando ali seu stop gain agora barra a barra e você vai lucrando cada vez mais. Então, o comportamento do tempo gráfico menor é esse: economizar e ganhar mais, entendeu? Somente isso. Você não vai fazer entrada nos tempo gráfico menor, entendeu? Então, é basicamente isso, galera. A gente tem que saber lidar com o tempo gráfico da melhor maneira possível. E no caso, qual o tempo gráfico é, que seria, por exemplo, ideal para um swing trade? Existem vários tempos gráficos de 1 hora, de 4 horas, entendeu? Eu particularmente gosto do gráfico de um dia, entendeu? Um dia é o tempo gráfico que eu escolheria para investimento de longo prazo. Por quê? Assertividade é maior, é um tempo gráfico que ele é muito mais utilizado pela maioria das pessoas, entendeu? Ele respeita muito, entendeu? As médias, ele tem poucas oscilações, entendeu? Quando ele te dá um sinal, realmente é para seguir naquela linha,
naquela tendência, entendeu? Então, para grandes operações, para operações a longo prazo, eu utilizo o gráfico de um dia e para day trade eu utilizo o gráfico de 5 minutos e 2 minutos apenas, galera. E a que ponto o tempo gráfico atrapalha você se você não souber escolher da melhor maneira, da maneira correta? Você vai começar a fazer várias operações. Esse é um sinal, galera. O primeiro sinal é esse. Você vai começar a clicar muito. E isso é um péssimo sinal, uma péssima mania. Segundo, você vai começar a trocar toda hora de tempo gráfico. A sua operação vai estar aparecendo aqui. Você mudou para os 5 minutos, você mudou para o 10, você mudou para um dia, você mudou para os 15 minutos. Você vai ficar começando a mudar toda hora. Então esse é o segundo sinal que isso está atrapalhando você. Então lembra, está no meio de uma operação, você vai buscar apenas quando você notar que está falhando, entendeu? E a outra parte que atrapalha muito o tempo gráfico, galera, a terceira parte é o que? É você não respeitar o seu tempo gráfico fixo, entendeu? Você tem que respeitar isso, porque não importa se no um minuto, entendeu? Te deu a entrada, no 2 minutos te deu a entrada, no 10 te deu a entrada. Você só vai fazer a entrada do seu setup no gráfico fixo, que seria o de 5 minutos. Entendeu, galera? Então, é basicamente isso. Respeite o seu tempo gráfico, aonde você tem a maior assertividade, porque assim você vai ter consistência e vai conseguir garantir belos lucros. Então, por hoje é só, a videoaula fica por aqui. Desejo para vocês ótimas operações, fiquem com Deus e um abraço e até mais, galera.